O tema de hoje é primeiros passos para a importação, os descritivos, razões para importar e suas oportunidades, plano de negócio para importação, categorias do radar, KNAI, portal Siscomex, documentação e outros assuntos. Eu, antes de iniciar, gostaria de agradecer aos nossos super parceiros que têm nos apoiado e divulgado as nossas lives, a ABBA, a AB Casa, a CI Birigui, o CCX, a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, Bahia, Ceará, Investe São Paulo, PNCE e o SEBRAE. Eu peço a gentileza de todos para que coloque o som no mudo, para a gente não atrapalhar a palestra. Essa apresentação ela estará disponível a todos, nós vamos encaminhar por e-mail para todos vocês, tá? Essa live também vai estar no nosso canal do YouTube, o nosso canal é o São Paulo Chamber of Commerce /ACSP. Nós já estamos na 14ª live. As 13 lives que nós já realizamos estão disponíveis ali para vocês assistirem. Eu vou então eu vou solicitar aqui o Maurício Manfre, o assessor especial da São Paulo Chamber, para dar as palavras de boas-vindas e apresentar a palestrante do dia. Obrigada, Maurício. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Essa sequência que nós temos aqui, não é? Aproveitado situações que nos permitiram estarmos juntos semanalmente, compartilhando informações muito importantes do comércio exterior brasileiro. Temos falado muito sobre exportações, temos apresentado uma série de ferramentas importantíssimas para a conquista de mercados externos, mas também nós temos que nos considerar e trazer para o nosso dia a dia o fato de que as importações são uma ferramenta importantíssima que promovem competitividade. E, obviamente, para que esse conhecimento seja exposto, nós sempre contamos com especialistas do tema, não é? Então, nós temos aqui passado temas tributários da exportação e hoje damos início aqui a esse conhecimento importante da importação. Está conosco a senhora Rita Campagnoli, ela já foi a presidente do nosso CCX, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. Hoje ela é presidente do Conselho Deliberativo do CCX, ela é sócia-diretora da DAO Internacional e diretora adjunta do DEREX, da Ciesp-Fiesp. Faz parte dos Conselhos Deliberativos da Associação Comercial de São Paulo e também da São Paulo Negócios. Rita está conosco hoje e vai compartilhar esse conhecimento. O grande tema, a grande abordagem a respeito da importação é que é um processo extremamente importante que deve ser considerado na busca da competitividade. Existe uma necessidade muito grande para as nossas empresas para que, quanto mais elas encaram desafios internacionais, mais competitivas elas precisarão ser. E considerar a opção, a alternativa da importação de insumos, matérias-primas, partes e peças, bens acabados, é fundamental para que nós conquistemos esse espaço de forma competitiva, de forma sustentável. Entramos para ficar. Rita, a palavra é sua, uma boa apresentação. Nós estamos aqui prontos para receber o conhecimento que vem de você. Por favor. Obrigada, Maurício. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, ainda que virtual, né? E eu espero que todos estejam muito bem, com bastante saúde. Bom, eu acho que o tema, como o Maurício comentou hoje, é de extrema importância, né? Normalmente nós temos, assim, digamos, um pezinho atrás, né? Com relação às importações, que de alguma forma vai prejudicar a indústria brasileira, etc. Mas eu entendo de forma diferente. A importação se faz bastante necessária para que se traga ao país, inclusive inovação, tecnologia, enfim, uma série de coisas. Então, eu vou começar a iniciar a nossa apresentação. Vamos ver aqui como é que eu faço. Todos estão vendo já? Está visível? Perfeito, muito obrigado. Ok. Bom, antes de iniciar o tema propriamente, eu sempre gosto, essa é uma tela que me acompanha em todas as apresentações que eu faço.
porque demonstra, inclusive, a participação do Brasil em todas as importações e exportações mundiais, né? E é um quadro que, infelizmente, não está 100% atualizado, mas ele mostra o desempenho do Brasil nesse mercado mundial desde 1950 até os dias de hoje. Então, hoje, nós temos uma participação de 1,2% em tudo aquilo que se compra e vende no mundo, né? Ou seja, com as dimensões que nós temos, com o parque industrial que nós temos, é uma participação extremamente pequena, né? Seja na importação ou seja na exportação. Ou seja, nós somos o 27º exportador mundial e o 28º importador mundial. Então, eu acho que nós temos muito potencial nas duas frentes e precisamos, evidentemente, melhorar esse desempenho, que infelizmente ainda é muito pequeno, né? E faço aqui parafraseando um pouco ao contrário, né? O que Delfim Neto falou em 1990 e alguma coisa, eu já nem sei, me parece que foi no governo, no último governo militar, se não me equivoco, que exportar é o que importa, né? Ele dizia na época. Só que ele dizia o exportar é o que importa no sentido da necessidade do país, e não que a exportação geraria importações, né? E eu fiz aí um pequeno trocadilho dizendo que importar é o que exporta. E, efetivamente, quando nós importamos, via de regra, nós exportamos também. Está aí, inclusive, o drawback, que é um regime especial que possibilita essa operação. Bom, eu entendo, como disse aí, que a importação e exportação são importantes atividades comerciais que realmente estabelecem, né, a econômica dos países, né? E ela pode ajudar na economia, no nosso caso, na economia brasileira, porque sem as importações, sem inovação, sem tecnologia, que eu vou falar isso o tempo inteiro, o nosso comércio internacional, o nosso comércio interno, ele realmente perde dinamismo. Quem já tem um pouquinho mais de idade vai lembrar da abertura dos portos, né? Que nós, segundo o nosso presidente na época, o presidente Collor, dizia que nós tínhamos carroças, né? Não tínhamos carro, nós tínhamos carroça. E, de certa forma, ele tinha razão mesmo, porque a competitividade interna era tão pequena, né? Não havia carros importados naquele momento, não se podia importar, aliás, não se podia importar quase nada, e isso fazia com que o mercado interno, a industrialização interna, ficasse realmente muito restrita e sem receber concorrência, a inovação e a tecnologia. Então, eu acho que a importação tem, sim, o seu papel de importância na economia de todos os países, né? E, muitas vezes, elas também desempenham um papel de moderação, né, das pressões inflacionárias na medida em que eu recebo uma oferta, né, ofereço uma oferta maior para o mercado. Quais seriam as razões para que eu pense na importação, né? São várias. Eu elenquei aqui algumas, como produto ou serviço que não tem no Brasil, não tem no país, ou seja, eu preciso oferecer alguma coisa, eu vejo que tem uma demanda para um determinado serviço ou produto e que ele não é oferecido no país. Então, isso seria uma grande oportunidade. Ou o produto interno não tem a qualidade exigida não só pelo produtor, como também pelo consumidor. Ou não é quantidade suficiente para atender ou gerar demanda interna, enfim. E muitas vezes, em alguns casos, é mais econômico você importar o produto acabado do que fabricá-lo, né? E é também, como nós vimos agora na questão do Covid, ou seja, é essencial para a economia, o Brasil desonerou uma série de importações para atender as questões emergenciais da pandemia, e então é também nesse sentido uma razão bastante importante para importar, inclusive com desoneração, né? E quais seriam as oportunidades, né? Eu entendo que a importação, ela, da mesma forma que a exportação,
ela representa oportunidades, né? Quais são elas? Abastecer setores industriais com matérias-primas, bens e serviços, que não tem aqui, por exemplo, ou que a oferta é muito pequena. Viabilizar pesquisas, isso é muito importante, e introduzir produtos com maior tecnologia, exatamente isso que a gente precisa, né? A importação, ela serve não só para trazer essa tecnologia de fabricação, mas também introduzir conceitos inovadores nos mais diversos segmentos. E quando a gente fala em inovação, a gente linka muito só com tecnologia, quando não é. Pode ser inovação de processo, de produção, inovação em todos os sentidos, inclusive administrativa. Eu vou fazer de formas diferentes que antes eu não fazia. Então, quando a gente traz novidade para o país, nós trazemos também uma série de benefícios subsequentes que fazem com que haja uma melhora, um dinamismo e uma capacitação de uma forma geral, né? E também atender às tendências de mercado. Muitas vezes se lança coisas, produtos, enfim, no mercado externo e o mercado interno exige. Ele quer consumir, né? Ele precisa, ele tem esse interesse. E, por fim, desenvolver nichos inexistentes. Esse é bastante interessante. A gente fala na exportação do mercado da saudade. O que vem a ser isso, né? Imagine brasileiros que moram aí em vários países e que não têm alguns produtos que remetem à saudade, né? Remetem à infância, remetem, enfim, aos costumes. Então, muitas vezes a gente vê quando a gente viaja por aí, e eu sempre gosto de contar uma história. Uma vez eu participei de uma feira internacional aqui em Miami, ou seja, cheio, né, de sul-americanos, e, enfim. E tinha um fornecedor brasileiro de goiabada, e fazia fila, dava volta. E eu achei estranho, né? Falei, nossa, mas será que é alguma coisa assim tão diferente? Fui ver, principalmente os latino-americanos gostam muito de goiabada. Eu não sabia disso. A goiaba, né? Da fruta. E eles estavam lá provando a goiabada brasileira como se fosse um verdadeiro néctar. Por quê? Porque eles sentem falta dessa fruta, desse doce que é costume, né, nos países de origem deles, né? Então, esse é o mercado da saudade. Então, a gente não só exporta para o mercado da saudade, para brasileiros que estão lá fora e que sentem vontade de comer o feijão, ou, enfim, o açaí, o pão de queijo e outros produtos, né? Como também nós temos aqui estrangeiros estabelecidos no Brasil, nichos, né? Que nós podemos trazer esses produtos para atender esses mercados ou esses nichos que ainda não são atendidos. Então, a importação eu considero como na minha opinião, deve ser vista como oportunidade, né? O que é que eu posso agregar em todos os sentidos, nos mais diferentes sentidos, que eu posso agregar de produtos para o mercado interno que, de alguma forma, tem algum diferencial. E a exportação, como ela pode ser? Ela pode ser importação de bens, produtos, enfim, acabados, matéria-prima, o que for, e também de serviços, né? O Brasil tem importado e também tem exportado muito na área de serviço. É uma área pouco tratada, mas bastante interessante. Na importação de bens, eu posso importar de forma definitiva, ou seja, eu importo, nacionalizo, consumo, revendo, enfim, ou de forma temporária. Quando eu importo, de repente, um determinado equipamento para fazer um teste de mercado ou para um aluguel que eu preciso para uma determinada situação, eu importo temporariamente e depois eu devolvo ao exportador, que efetivamente é o dono da mercadoria, né? De serviço, obviamente, é só definitiva. Tanto bens como serviço, eu posso importar com ou sem cobertura cambial, ou seja, com ou sem pagamento, né?
eu posso fazer, tanto bem como serviço, uma importação direta, ou seja, eu mesma vou importar para meu uso ou para minha revenda, ou de forma indireta, através de uma comercial importadora, por exemplo. Na importação de bens, se eu for fazer uma importação através de uma comercial importadora, eu vou fazer essa importação por conta e ordem ou por encomenda. O que vem a ser uma importação por conta e ordem e por encomenda? A importação por conta e ordem, na verdade, as comerciais, elas têm 3 possibilidades de importação permitidas pelo governo brasileiro. A importação direta, quando elas importam e revendem, enfim, tem alguma atividade já pré-determinada no seu contrato social, uma distribuidora, por exemplo, ou quando ela importa por ordem, por conta e ordem de alguém pré-determinado. Ou seja, uma indústria ou uma empresa precisa de um equipamento, de um material, seja lá o que for, mas ela não tem a expertise suficiente, não tem, enfim, e quer contratar o serviço de uma comercial para que faça esse trabalho para ela. Então, a conta e ordem é um serviço contratado. E tem toda aí uma formatação legal, fiscal, tributária e tudo mais. Ou por encomenda, ou seja, eu sou uma empresa, uma indústria, por exemplo, e quero importar um equipamento da Ásia, por exemplo. Mas eu não sei também como fazer, não sei onde buscar, que fornecedor é confiável, e aí eu contrato uma comercial importadora que fará a verificação daquele produto exigido pela empresa, qual é o melhor fabricante, enfim, vai fazer toda a prospecção de mercado, vai adquirir o produto e vai revendê-lo àquele encomendante determinado. Então, são 2 operações casadas, né, e que são permitidas para tanto a empresa, a indústria, enfim, que seja feito através de comercial. Essas 2 operações, nesses moldes, elas, segundo a Receita Federal, elas são exigidas que sejam feitas desta forma, nessas 2 possibilidades, para inibir a interposição fraudulenta, ou seja, alguém que se mascare no lugar de outro para fazer determinadas importações. Tá? Então, existe essa possibilidade também. E materiais usados. Podemos importar material usado? Via de regra, não. Apenas em algumas circunstâncias. O Brasil, o país, enfim, de uma forma geral, não quer importar sucata, o que é muito comum, né? Então, para evitar essa importação de produto já obsoleto, sucateado, enfim, sem valor, em todos os sentidos, não só financeiro, mas também em termos de tecnologia, etc., ele limita as importações de produtos usados e alguns permitidos são sem que haja um similar nacional, que não tenha uma idade inferior ao limite da sua vida útil, para que justamente não seja uma sucata, que tem um laudo técnico de vistoria para testar realmente a qualidade, idade, enfim, do produto e, evidentemente, uma avaliação do material. Então, esses são possibilidades que, evidentemente, exige aí todo um trabalho de solicitação junto agora ao Ministério da Economia para que seja aprovado essa importação desse determinado produto. Então, via de regra, esse é um exemplo, é uma demonstração muito rápida das possibilidades de importação e da forma como ela pode ser feita. Importações proibidas, evidente, nós temos, né, uma série delas, justamente de proteção ao mercado, à saúde, à qualidade, enfim. E ela pode ser tanto em razão do país de origem, como também em razão da mercadoria. Então, por exemplo, cigarros que não são comercializados no país de origem, produtos falsificados, agrotóxicos que não têm, evidentemente, o aval do órgão anuente, enfim, resíduos sólidos perigosos, substâncias entorpecentes,
Atualmente, nós já estamos podendo importar para uso medicinal a cannabis, né? Mas isso estritamente para uso medicinal, produtos que contenham organismos geneticamente modificados, enfim, isso tudo para a proteção do mercado, da saúde, etc., meio ambiente, assim por diante. E também a gente pode importar através de um regime de tributação simplificada. Isso é muito interessante para pequenas coisas, pequenas amostras, enfim, que não requerem, que não têm um volume, nenhum valor de importação elevado, né? Então, independente da classificação tarifária, ou seja, se o produto tem uma alíquota de importação de 10, de 100, de 20, não importa o NCM, eles estão sujeitos ao pagamento de importação, uma alíquota de 60%. Mas mais a alíquota do Estado, a alíquota do ICM do Estado, onde ocorrer essa importação do importador. Então, em via de regra, são importações limitadas, são simplificadas porque elas são bastante limitadas e elas têm um valor máximo possível de até $3.000, ou moeda equivalente, valor CIF, que compreende o produto, seguro e o frete internacional. Geralmente são feitas via correio, couriers, etc., né? Então, quando eu preciso receber uma pequena amostra, algum produto de pequeno valor, é interessante. Eu coloco sempre que esses 60% pagos de alíquota de importação mais o ICM do Estado, eles incorporam o custo do produto. Nós não podemos, enquanto empresas, nos creditar desses impostos como uma importação tradicional. Mas ele é válido em algumas situações. Para que eu seja um importador, ou possa operar, né, na importação, o que eu preciso ter? Quais são as exigências legais que eu preciso cumprir para poder ter essa atividade de importação? Em primeiro lugar, obviamente, eu preciso estar legalmente constituído, ter um contrato social. No objeto do contrato social, eu tenho que determinar as minhas atividades primárias e secundárias, eu tenho que colocar, inclusive, que vou atuar também como importador, exportador, enfim. E nessas atividades primárias e secundárias, nós temos a classificação nacional das atividades econômicas. Por que isso é importante? Imagine que eu resolva, sou um fabricante ou, enfim, um comerciante, seja lá o que for, e eu resolvo incorporar na minha atividade do dia a dia comercial a importação de um determinado produto. Então, eu vou ter que fazer uma alteração contratual dizendo que eu vou passar a importar produtos X, Y, Z. E aí tem os quinais primários e secundários. Bom, uma vez que eu esteja constituída, eu tenho o meu objeto social como importador de determinados segmentos, enfim, entre outras atividades, por exemplo, eu tenho que me habilitar no radar, né, junto à Receita Federal, que na verdade é um registro que se faz, uma habilitação que se faz, onde a Receita Federal vai verificar quem eu sou, qual é o meu desempenho econômico ao longo dos últimos 5 anos, e eu vou obter essa habilitação. Nesta habilitação de radar, quando eu faço, a Receita Federal vai me enquadrar, embora não esteja aí, foi uma falha minha, perdão. A Receita vai nos enquadrar basicamente em 3 modalidades. Ela vai fazer uma análise da minha empresa, do meu desempenho econômico, financeiro dos últimos 5 anos, e ela, em base a essas informações, ela vai me determinar 3 possibilidades de enquadramento no radar. O primeiro deles é através do radar expresso. O radar expresso permite importações de até $50.000 ou moeda equivalente no período de 6 meses. Então, se eu me qualifico, me habilito para o radar e a Receita Federal me concede habilitação no radar expresso, significa
que ela avaliou o meu desempenho e, por conta disso, eu só posso importar durante o período de 6 meses consecutivos 50 mil dólares, né? A outra modalidade possível é o limitado, nas mesmas circunstâncias, porém com volume de até 150 mil dólares por semestre. E a terceira categoria é o ilimitado, né? Onde eu posso importar valores superiores a 150 mil dólares. Vamos imaginar que eu solicite uma habilitação no radar e, por uma análise da Receita, eles me enquadrem no Expresso. E o Expresso não é suficiente para aquilo que eu pretendo, para as minhas atividades, né? É um valor inferior para aquilo que eu pretendo importar. Se isto ocorrer, nós temos que entrar com um processo justificando e solicitando que seja enquadrado, por exemplo, no ilimitado, né? E, evidentemente, a Receita vai analisar todos os argumentos, documentação, etc., e ela poderá mudar, se ela entender que é viável, poderá me colocar naquela habilitação que eu solicitei via um processo. Bom, uma vez constituído, uma vez obtido o radar, né, habilitação no radar, eu preciso me registrar também, ou me habilitar no Siscomex, né? O que é o Siscomex? É o sistema informatizado onde são registrados os processos de importação e exportação. Para isso, no passo seguinte, após o radar, eu preciso credenciar o meu funcionário ou o meu representante legal, os despachantes, enfim, que vão atuar no processo de importação e exportação. Então, na verdade, nós temos 3 passos importantes: contrato, habilitação no radar e, posteriormente, a habilitação dos meus prepostos, despachantes, etc. E pessoa física pode importar? Pode também. E existe alguma exigência? Dependendo da situação, sim, né? Então, também a pessoa física também deve se limitar, se submeter à habilitação no radar em determinadas circunstâncias, né? Imagine que eu sou um colecionador de carros antigos, por exemplo, e eu quero importar um carro antigo de um determinado país. E aí sim eu preciso me habilitar, porque a operação exige, o valor envolvido também exige, assim por diante. Ou para atividades profissionais, né? Inclusive na condição de produtor rural, artesão, artista, enfim. Eu preciso aí da habilitação. Onde é que está dispensada a habilitação do Siscomex, né? Declaração simplificada, como nós já vimos anteriores, até o limite de 3 mil dólares, ou equivalente, pelo correio ou courier, né? E bagagem desacompanhada. Imagine que eu moro num país determinado e estou voltando ao Brasil, estou voltando a morar no Brasil. Então, isso é um exemplo também de que todos os meus pertences de uso habitual de moradia lá fora eu posso trazer, e isso poderia configurar também uma bagagem desacompanhada. Então, são situações que exigem aí um estudo mais detalhado de cada momento, mas são possibilidades que ocorrem. Agora, a importação, como qualquer atividade da empresa, exige, evidentemente, um planejamento. Ninguém sai importando coisas por aí, né? É uma atividade comercial, em geral, e que está sujeita, evidentemente, às exigências legais, aduaneiras e cambiais. Nós vimos ali a possibilidade de que a empresa se habilite para ser um importador. Mas, além disso, ela precisa, evidentemente, planejar toda a atividade, né, que virá através da importação. Definindo mercados, quais são os procedimentos operacionais, quais são os custos e riscos envolvidos na operação, enfim, quais são os registros que eu seria obrigada a fazer na importação de determinados produtos, enfim, tudo isso exige realmente um planejamento bastante estratégico, bastante real, né, bastante abrangente, para que a empresa possa realmente ter sucesso na sua empreitada.
E para isso nós fizemos aqui um plano de negócio onde nós vamos abranger aspectos gerais, evidentemente isso não esgota o assunto, mas dá uma boa abrangência daquilo que é necessário que a empresa tenha e faça para que ela realmente tenha sucesso na sua empreitada. Em primeiro lugar, imagine que eu quero importar um determinado produto de um determinado país porque me pareceu interessante ou porque eu preciso, etc. Bom, o que eu vejo primeiro? Qual é a situação interna, né? Quem são os concorrentes locais? Quem são os fabricantes, se for produto que eu vou fabricar? Enfim, quais são os preços praticados? Qual é a qualidade oferecida? Eu faço um levantamento interno, inclusive para avaliar se aquilo que eu estou pretendendo importar realmente é interessante para o meu mercado. Quando eu analiso internamente, eu vou ter a ideia se eu vou ser mais um nesse mercado, se esse mercado já está extremamente bem abastecido, eu vou ser mais um, portanto, eu vou ter um risco e uma briga muito maior, será que vale a pena, compensa, etc, etc. Então, a análise do mercado interno, da concorrência, enfim, preço, etc., é extremamente importante. A partir daí, eu tomo a decisão de importar ou não, efetivamente, né? Bom, vi que realmente há espaço para a importação daquilo que eu estou pretendendo. Então, aí eu vou partir para o mercado externo, né? Eu vou verificar, pesquisar profundamente no mercado externo quais são os países que mais oferecem esse produto que eu estou buscando, qual é o preço, quais são as condições de aquisição, né? Vou verificar, inclusive, naquela avaliação inicial de concorrência, mercado, etc., interno, eu vou verificar qual é o volume de importação que eu imagino que vai ser interessante para o meu mercado interno, versus a demanda, ou melhor, a demanda do mercado interno versus a importação, o volume de importação que eu vou trazer. Tudo isso eu vou dimensionar antes de tomar qualquer atitude, né? De posse da demanda interna, dos preços, etc., concorrentes locais, e também da pesquisa de mercado de quem oferece o quê e em que condições no mercado externo, eu vou tomar realmente a decisão de prosseguir na minha análise, né? E aí vou partir para o produto propriamente, né? Quais são as especificações exigidas, quais são as certificações exigidas no mercado brasileiro, quais são os registros, se é que tem, anuentes, se esse produto que eu vou trazer está sob o controle de algum órgão anuente aqui no Brasil. Por exemplo, medicamentos, saneantes, enfim, uma série de produtos, eu tenho que fazer um registro, e aí uma notificação, enfim, dependendo da situação, junto à Anvisa. Produtos técnicos, eu muitas vezes preciso fazer um registro no Inmetro. Produtos alimentícios, eu preciso, dependendo da situação, colocar também, fazer um registro também no mapa e às vezes também na Anvisa, ao mesmo tempo. Então, eu preciso fazer a análise de exigência interna para que eu possa trazer esse produto. O que eu preciso cumprir para poder importar determinado produto? Vou analisar também qual é a embalagem, se eu preciso etiquetar esse produto para revenda no mercado interno, isso é extremamente importante, exigido. Qual é a apresentação que eu vou ter que dar a esse produto aqui? Tamanho, ergonometria, enfim, símbolos, coisas que são típicas do mercado consumidor que nós vamos introduzir o produto, né? E aí a inspeção para embarque, isso eu quis colocar porque é muito importante que a gente receba ao final, né, aquilo que a gente realmente importou, aquilo que a gente realmente imagina que vai receber, né? Essa inspeção para embarque trata-se de uma inspeção, nós contratamos uma empresa lá fora, no mercado de origem do produto, e que vai fazer a inspeção para se certificar de que realmente aquilo que eu estou importando é aquilo efetivamente que está sendo embarcado, né? Por isso é uma inspeção pré-embarque. Existem vários tipos de
de inspeção, desde a inspeção da produção, para que siga, para aquele fornecedor estrangeiro efetivamente siga as condições estabelecidas na compra do produto, tem o pré-embarque, nós temos também a inspeção de qualidade, para ver se está realmente de acordo com aquilo que foi solicitado e assim por diante. Então, com relação ao produto, nós temos que analisar uma série de circunstâncias. E outras questões também, que fazem parte do negócio, são os riscos envolvidos. Eu tenho que estar preparado, inclusive, para riscos que a gente não pode controlar, né? Por exemplo, novos entrantes. Isso é muito interessante. Na medida em que eu resolvo importar um determinado produto, eu fiz toda a análise, interessante, ok, produto já determinei, já sei qual é a qualificação, exigências, etc., mas aí eu me deparo que tem uma empresa extremamente enorme, grande, potente, trazendo o mesmo produto que o meu. Então, eu preciso avaliar também se eu vou conseguir concorrer, se eu vou ter preço para concorrer, enfim, uma série de avaliações que eu tenho que fazer. Por isso, esse planejamento é muito importante, né? Para que a gente não tenha desilusões de sabores, e a gente sempre acaba tendo, independente até do próprio plano de negócio. E também câmbio, né? Será que esse câmbio vai disparar? Será que esse câmbio vai baixar? Enfim, que estoque eu preciso ter para manter aqui no mercado, para atendimento imediato? Enfim, cada segmento, cada tipo de importação exige aí, tem os seus riscos envolvidos que também precisam ser analisados, né? Assistência técnica, eu vou precisar prestar assistência técnica, meu produto exige. Enfim, tudo isso é uma análise que tem que ser feita antes, propriamente, da operação ser realizada. Questões logísticas, né? Que modais eu vou utilizar? Da onde eu vou importar? Quais são os modais possíveis? Modais é formas de transporte, né? Se eu vou trazer por via aérea, por marítimo, transporte carreteiro, transporte... Me fugiu a palavra em português. Enfim, se eu vou trazer por caminhão, por via... enfim, às vezes... Viário. Isso, exatamente. Obrigada. Seguro de carga, se eu vou fazer, enfim, segurar a carga durante o transporte internacional ou não. E para isso, eu preciso, inclusive, entender um pouquinho do que são incoterms, né? Incoterms, rapidamente falando, é a condição de entrega que eu vou negociar com o meu exportador. Ele vai negociar, ele vai me fazer a entrega na porta da fábrica dele, e eu vou ter que assumir, desde a porta da fábrica dele até a minha empresa aqui no Brasil, os custos inerentes, né, a essa retirada da carga na porta da fábrica. Nessa situação, uma condição ex-works, né? Ou se eu vou comprar FOB, por exemplo, FOB quando ele entrega no navio, ou seja, no porto, free on board, ou seja, dentro do navio, e a partir daí todo o risco e o custo é por minha conta. Ou se eu vou comprar CIF, significa que ele vai me entregar aqui no destino, né? No porto, aeroporto ou enfim, fronteira, até aquele momento. Ou DDP, onde ele vai, inclusive, pagar todos os custos até a entrega, menos os impostos. Isso não é permitido pelo governo brasileiro. Mas ele pode arcar com todos os custos de entrega, né? Até efetivamente estar desembaraçado. Então, o Incoterms, existe uma lista enorme de condições de entrega que eu também preciso avaliar, né? Nessa parte logística, os modais, embalagem, seguro, se essa carga vai ser paletizada, se não vai, se são caixas de papelão, se essas caixas são resistentes o suficiente para o embarque, para o transporte da minha mercadoria, enfim, aí é uma análise que vai variar muito conforme o produto e a quantidade, etc. E o Incoterms é muito interessante e importante também avaliar e conhecer para que essa negociação de compra seja a mais favorável possível,
né? Vou escolher um Incoterms que me favoreça e que seja interessante também para o fornecedor. Classificação fiscal do produto. Isto, eu diria que talvez esteja trocada a ordem do slide, embora ela não pressuponha necessariamente essa ordem, mas a classificação do fiscal é extremamente importante porque ela vai me dar todas as exigências para aquele produto, quais são os impostos para aquele produto, os impostos de importação, quais são as alíquotas, né, de impostos de importação, se eu tenho redução, se eu não tenho, se eu tenho algum incentivo, se eu não tenho, se eu tenho LI envolvida, né, LI é uma licença de importação, enfim, a classificação fiscal, ela me dá praticamente toda a exigência administrativa do produto, bem como toda a cadeia de impostos envolvida, né? E eu tenho vários tipos de LI. As importações que são dispensadas de licenciamento, aquelas que têm o licenciamento automático, aquelas que não têm o licenciamento automático ou não automático, que exigem a interveniência ou a anuência do órgão regulador, né? Então, por exemplo, se eu vou importar medicamento, eu preciso, antes de nacionalizar o produto, ou no momento da entrada da nacionalização, eu já tenho que ter a LI autorizando que eu faça o desembaraço ou nacionalize aquela mercadoria. Então, isso pressupõe que o produto já esteja registrado, por exemplo, na Anvisa, e toda vez que eu vou importar, eu preciso tirar uma licença para que eu possa nacionalizar a carga. E importações que não são permitidas, como nós vimos lá, ou seja, que aí não tem como. Os órgãos anuentes, como eu já falei anteriormente, que são os responsáveis pelo registro do produto e também pela liberação das LIs quando exigidas, né? Anvisa, MAPA, Inmetro, Ancine, IBAMA, ANEEL, do Exército, do ESSEC, são em torno de mais ou menos 15 órgãos anuentes, né? Cada um cuidando daquele segmento de produto. Então, essa questão da classificação fiscal é extremamente importante porque vai me dar um overview bastante abrangente das exigências administrativas, valores de impostos, reduções, enfim, aquilo que corresponder ao produto. E não só isso. Além de tudo isso, se nós fazemos uma nacionalização, um processo de importação, e a classificação do meu produto não estiver correta, eu vou ser multado. Em torno de 1% sobre a diferença do imposto da classificação que eu coloquei inicialmente para a classificação que realmente corresponde, entre outras penalidades, né? Então, a classificação fiscal é de extrema importância saber exatamente o que corresponde à classificação daquele produto, de maneira que eu não tenha problemas, inclusive, com a aduana no momento da nacionalização. E nesse plano de negócio, evidentemente, eu tenho que levar em consideração as questões financeiras, né? Quais são o orçamento que eu disponho, quais são os custos, quais são os investimentos envolvidos nessa empreitada, ou seja, eu tenho capacidade para isso, né? Nós temos que levar em consideração também as questões de mercado. Hoje eu estou vendo que o mercado é altamente, demanda bastante do meu produto, mas eu tenho que entender que pode acontecer alguma questão no meio do caminho, onde a minha demanda pode diminuir ou pode aumentar, e eu preciso saber se eu tenho capacidade ou para suportar um estoque, ou para suportar uma demanda maior. Então, essa questão financeira é bastante importante para que eu dê conta do recado, né, nesse sentido. Então, eu tenho que avaliar quais são os custos e os investimentos envolvidos nessa empreitada, né? Qual é o valor
custo da importação do meu produto, qual é o custo de manutenção do estoque, como é que eu vou manter a necessidade de volume, etc., para que eu possa ter condições de bancar a operação. Uma coisa muito interessante que a gente vê que muitas empresas não levam em consideração é a projeção do retorno do investimento e o prazo, né? Ou seja, eu vou investir X quantidade de recurso financeiro e eu espero ter um retorno num prazo X. Esse prazo eu consigo bancar? Eu tenho uma margem para qualquer eventualidade? Eu consigo aumentar a minha importação se a demanda do mercado interno for maior, para que eu não perca mercado, inclusive para concorrentes? Então, essa questão do planejamento financeiro, com planilhas, orçamentos, etc., é bastante importante. E muitas vezes de certa forma, um pouco deixado de lado, né? A empresa vê de uma forma geral, acha que dá para assumir e não leva em consideração alguns aspectos que nós comentamos, inclusive o câmbio, né? Estimar. Hoje o câmbio está tal, será que daqui a um mês, uma semana, ele vai se manter? Será que ele vai subir, vai abaixar? Ou seja, essa tendência de câmbio que só a mãe de Ná pode dizer hoje em dia, né? Precisa ser considerada também. A formação de preço de importação, ou seja, além dos custos envolvidos, qual é o valor do preço final do produto no mercado, eu preciso também entender isso. Quais são as condições de pagamento que eu vou negociar com o meu fornecedor? São várias, eu posso fazer LC, que é uma carta de crédito, né? Essa carta de crédito, ela pode ser à vista, pode ser a prazo, eu posso fazer uma cobrança, o meu exportador pode exigir uma cobrança à vista, ou pode me dar um prazo, ou pode exigir um pagamento antecipado, porque ele não me conhece, enfim, a primeira importação, ele quer que o pagamento seja feito de forma antecipada, enfim. Tudo isso são condições de pagamento que nós temos que negociar com o exportador de maneira que a gente encontre uma forma que seja viável e, enfim, interessante, né? E uma outra coisa também interessante que a gente vê, inclusive, geralmente se verifica, pode se verificar também junto ao NCM, são acordos de comércio bilaterais, multilaterais, que favorecem a nossa importação. Se o Brasil tiver um acordo com determinado país para um determinado produto, eu posso ter uma redução do imposto de importação em função desse acordo. Então, isso também é bastante interessante de verificar, porque, evidentemente, nos favorece, né? A questão de marketing, né? Eu vou comunicar essa nova empreitada para o mercado, vou trazer um produto novo, eu preciso ter canais de comunicação, eu preciso fazer publicidade desse novo produto, enfim, que eu vou importar. Então, são questões que também precisam entrar nesse planejamento, de maneira que eu consiga suportar todas essas questões de maneira o mais confortável possível. E, evidentemente, para tudo isso eu preciso ter equipe, né? Preciso ter quem faça, quem me ajude, né? Preciso ter uma estrutura interna, comercial, administrativa, que dê conta do recado. Ou seja, que conheça os trâmites de importação, que conheça os documentos obrigatórios e exigidos para que eu possa nacionalizar o produto. Não preciso ser um despachante, mas eu preciso ter um conhecimento mínimo necessário, inclusive para poder tocar toda essa operação de forma administrativa ou burocrática. Então, quais seriam os documentos, via de regra, exigidos? Certificado de origem, né? Que pode ser um certificado de origem comum apenas para atestar que aquele produto efetivamente veio da onde a gente vai declarar que veio, ou um certificado de origem especial para fazer jus àqueles acordos multilaterais, bilaterais entre os países. Isso vai me propiciar a redução, se houver, né, de imposto de importação. Fatura comercial, que vamos chamar a nota fiscal internacional, né, onde vai
descrever todo o produto que eu estou importando, as características, quantidade, preço, forma, condição de entrega, enfim. Toda a minha negociação com o exportador vai estar determinada na fatura comercial, condição de pagamento, etc. O packing list, que é extremamente importante para que a gente possa, se for o caso da gente contratar o frete internacional e o seguro também, de como essa mercadoria virá, quantas caixas, quantos pallets vão estar vindo, isso até para a conferência do produto, quando chega, ou mesmo na alfândega, facilita bastante. Imagine que eu vou importar uma máquina desmontada. O packing list é extremamente necessário, né? Não só para a aduana, no momento de uma conferência física, por exemplo, como também quando chega isso na minha fábrica, no meu estabelecimento, onde eu vou ter que, por exemplo, montar aquele equipamento. Eu preciso saber onde está a peça X para unir com a peça Y e o packing list vai me dizer exatamente o conteúdo de cada caixa, ou de cada pallet, o que contém, de maneira que quando eu recebo essa mercadoria, dependendo do tipo de mercadoria, me facilite não só a conferência daquilo que eu estou recebendo, mas também o armazenamento, a montagem, seja lá o que for. Conhecimento de embarque, evidentemente, né? Se está vindo por via marítima, um BL, aéreo, um AWB, enfim, um conhecimento rodoviário, que era o que eu queria lembrar e agora me veio, se veio por via transporte, enfim, por caminhão, etc. E outros documentos conforme, evidentemente, o tipo de produto, né? Por exemplo, um certificado de análise técnica, expedido por algum órgão certificador na origem, a própria certificação do produto, muitas vezes é exigido também aqui no Brasil, para complementar um registro, alguma coisa nesse sentido. Não é exigido um certificado de fumigação, mas eu acho prudente pedir, porque a gente às vezes passa, né, algumas dores de cabeça, porque o exportador não fumigou a carga, e às vezes numa inspeção na aduana, se eles percebem que efetivamente o pallet não está fumigado, ou qualquer material de madeira que vem na embalagem não está fumigada, a carga ela não é possível nacionalizar, muitas vezes a gente tem que devolver a carga. Então, eu acho isso bastante importante. Basta que tenha na madeira o símbolo da fumigação, né? Mas eu, por uma questão de precaução, sempre exijo que também tenha o certificado de fumigação. Enfim, e outros documentos de importação que poderão ser exigidos conforme o tipo de produto, né? Depois, nós temos também que cuidar e acompanhar o despacho aduaneiro, que é realizado por um despachante, enfim, uma empresa de despacho que vai fazer todo o trâmite junto à aduana para a nacionalização da carga. Então, eu preciso ter realmente, se não uma equipe grande, mas pelo menos alguém que esteja familiarizado e que conheça minimamente todos esses procedimentos administrativos e burocráticos para que a coisa flua de uma maneira segura e confortável. Muitas vezes a gente vê problemas na aduana porque os documentos estão em desacordo no packing list, ou enfim, na fatura comercial, diz um peso, o transportador registra outro peso, então isso dá uma inconsistência na aduana, aí tem que vistoriar para ver que peso, pedir uma retificação de documento, isso leva tempo, nós estamos pagando armazenagem, dá trabalho, a aduana já fica de olho em cima, muitas vezes, inclusive, há multas, dependendo do tipo de erro ocorrido. Então, é extremamente importante, antes do embarque, fazer a verificação de todos os documentos para que todos eles estejam coerentes, corretos e que atendam às exigências da nossa aduana. Por fim, enfim, conseguimos nacionalizar o produto. Então, basicamente, era isso que eu queria colocar para vocês,
um aspecto, né, um overview da importação, por isso chamamos inclusive de primeiros passos, porque envolve uma série de circunstâncias. Eu sou, vou contar casos para vocês, vou contar caso meu de sucesso, que eu acho que é interessante até saber. A minha empresa é uma empresa pequena, importadora e exportadora, e hoje nós somos mais importadores por uma questão técnica, e nós introduzimos na época, isso em 1998, coifas de cozinha, né? Na época existiam coifas de cozinha, porém eram coifas muito caras. Normalmente quem fornecia era kits, então era cozinha de alto, para cozinhas realmente caras. E aí nós começamos a ver que no mercado externo, em feiras, enfim, que nós participávamos, que haviam coifas com preços muito competitivos, coifas mais compactas, etc. E nós resolvemos trazer esses produtos, né? E trouxemos. Evidentemente, foi feito todo um planejamento, uma análise, enfim, uma negociação bastante favorável com o fabricante que queria se introduzir no mercado brasileiro também, né? Encontrou a nossa empresa que tinha interesse no produto dele e fizemos aí um casamento, né? E introduzimos pouco a pouco, fomos lançando. Ao cabo de 3 anos, nós tínhamos os maiores concorrentes internacionais colocados aqui no Brasil. Então, nós descobrimos, naquele momento, um nicho de mercado interessante que não era atendido, né? Hoje, qualquer um tem coifa de cozinha, a gente compra na esquina, se quiser. E, entre outros. Então, eu acho que a importação é muito interessante. Com essa importação de produto, nós fizemos o quê? Atendemos uma demanda que não era nem conhecida, porque o produto era desconhecido pelo consumidor, nós criamos essa demanda, não só criamos, mas também acabamos dando um benefício, né? A indústria nacional também se modernizou, porque viu a concorrência chegando, foi atrás, se modernizou, começou a fabricar, concorrentes internacionais viram também o mercado promissor, também entraram, ou seja, é um caso bastante interessante da avaliação do mercado, da possibilidade. Então, eu coloquei isso apenas para mostrar para vocês não só as vantagens, mas também, principalmente, a inovação e tecnologia que nós acabamos trazendo de alguma maneira para o mercado brasileiro. Então, é isso, fico à disposição. É um assunto inesgotável, que eu gosto muito de falar, e me coloco à disposição para as perguntas, se houver. Muito obrigada. Rita, muito obrigada pela apresentação. Essa é a primeira live de uma série que a gente vai fazer sobre importação a pedido dos nossos participantes aqui. A gente tem trabalhado as 13 lives que fizemos, foi focada um pouco mais na exportação, e agora a gente está fazendo agora na outra via, então esse é a primeira live de uma série. A gente recebeu várias perguntas na ficha de inscrição. Infelizmente, a gente não tem como atender a todas elas. Então, a gente fez uma seleção aqui. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, Rita, para respondê-las. Então, tem 2 perguntas aqui que elas podem ser conjugadas numa só. Ela veio do Salvador Pesuto, da Hanover Brasil Comercial, e da Eliane Baitello, Sou Comex. Elas são parecidas, tá? Posso importar um produto para apenas um cliente nacional ou tem que ter vários clientes para o mesmo produto? Essa é uma questão bastante complicada e vira e mexe eu tenho também esse questionamento. O que acontece? A Receita Federal ela é muito cuidadosa na questão da interposição fraudulenta, né? Então, por exemplo, se eu sou uma distribuidora, por isso do CNAE, do contrato social, se eu sou uma distribuidora de um determinado produto, eu importo e revendo para o mercado, eu posso importar e revender só para um único cliente, porque faz parte do meu core business, né? Ou seja, eu sou uma importadora de cadeiras. Então, se um cliente meu me pede ou me encomenda, ou eu ofereço uma cadeira especial para ele, eu posso perfeitamente importar e vender só para aquele cliente, né?
Agora, se eu não sou um importador, distribuidor habitual de cadeiras, por exemplo, e alguém me pede, eu sou uma importadora de geladeira, sei lá, algum produto qualquer, e ele me pede, o cliente me pede, ou eu vendo, né, um produto que não faz parte do meu rol habitual, eu posso ser questionada pela Receita Federal como interposição fraudulenta. Então, é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Eu digo sempre que, por exemplo, eu não importo para um determinado cliente produtos que não fazem parte do meu rol de distribuição. Porque eu não quero me colocar e tampouco colocar o meu cliente numa situação desagradável perante a Receita Federal. Neste caso, eu sugiro que se faça uma conta e ordem ou uma encomenda. Obrigada, Rita. Vou para a próxima pergunta, do Orestes Pereira Filho, da Technic do Brasil. Uma comercial importadora pode importar matéria-prima utilizando o drawback, repassar à indústria para a produção de um produto e a comercial exporta o produto final? Desculpa, eu não ouvi direito a pergunta. Uma comercial importadora pode importar matéria-prima utilizando o drawback, repassar à indústria para a produção de um produto e a comercial exporta o produto final? Pode, é possível. Terceira pergunta. Qual o impacto e a importância dos regimes aduaneiros de importação no planejamento das importações? A pergunta é do Sérgio Audician, da Exportação. Olha, isso é muito interessante, também tem que ser levado em conta naquele planejamento, ou seja, em toda aquela análise. Quando eu estou voltando ao meu caso aí para justificar a resposta, no meu caso, quando a nossa empresa resolveu importar as coifas, né, e distribuí-las no mercado interno, nós fizemos um acordo com o fornecedor de manter um estoque em entreposto aduaneiro, por exemplo, né? Este é uma das possibilidades que nós temos. Por quê? Porque eu também tinha um pouco de medo da reação do mercado em relação àquele produto que, teoricamente, era um produto novo para a grande massa, né? Então, nós acertamos com o fornecedor de que ele nos deixaria uma quantidade X de produtos em estoque no Brasil sem a nacionalização, ou seja, através do entreposto aduaneiro. Então, eu tinha um estoque que não era meu, evidentemente do fornecedor, onde eu mantinha que, na medida que o mercado me exigia ou me pedia, eu ia nacionalizando. Então, isso me facilitou muito na importação naquele momento, porque, primeiro, eu não tinha uma certeza absoluta da demanda que eu teria, em combinação com o fornecedor, ele me deixou aqui um estoque sem nacionalizar. Isso me ajudou bastante, porque eu não tive que pagar impostos, etc., né? Ficou em armazém alfandegado e eu pude desenvolver o mercado com mais tranquilidade. Então, esse tipo de análise é muito interessante de ver quais são as possibilidades que nós temos, e nós temos outras. Nós temos depósito franco, nós temos trânsito aduaneiro. Eu não quero nacionalizar a carga naquele porto, eu vou para uma zona secundária porque me favorece mais, ou porque o custo de armazenagem é menor. Enfim, tem uma série de possibilidades que deverão sim ser analisadas conforme a operação, conforme o produto, enfim, uma série de coisas. Eu tenho, por exemplo, o drawback é um também, a admissão temporária, enfim, são várias aí, recoff, são várias possibilidades que, evidentemente, serão avaliadas de acordo com o produto, enfim, com a situação em especial, né? Tá certo, Rita. Super obrigada, Rita. Eu vou agora, a gente vai começar a acompanhar aqui as perguntas que foram feitas no chat durante a sua apresentação, tá? O Lucas, ele ajudou a gente aqui e enviou as perguntas para o seu WhatsApp. Você poderia responder algumas delas, por favor? Deixa eu ver aqui.
Onde encontrar as especificações exigidas pelos órgãos anuentes, tem que entrar, pesquisar justamente no órgão que corresponde ao produto a ser importado. E lá você terá todas as informações, exigências, tratamentos, etc., para aquele produto. Não é muito fácil, porque, dependendo do órgão anuente, a comunicação não é muito fluida, né? Não é muito fácil. E existem aí empresas especializadas que fazem o registro de produtos, enfim, conforme o anuente. E talvez, em alguns casos, a gente até sugere que contrate uma empresa especializada para registro de produto, porque adianta bastante, né? Dependendo do órgão regulador. Mas é só lá que você vai conseguir ter as informações precisas para o seu produto naquele órgão anuente. Deixa eu ver o que mais aqui. Importação para consumo próprio tem de passar por todos esses trâmites. É aquilo que a gente comentou, né? Da importação feita por pessoa física. Vai depender muito da situação. Se eu for importar um carro de coleção, um equipamento de valor agregado muito alto, sim, eu vou ter que passar por alguns trâmites também. Se for coisa simples, por exemplo, sei lá, eu vou importar um equipamentozinho, um violão, sei lá, qualquer coisa de baixo valor agregado, para uso próprio mesmo, aí, dependendo do valor, evidentemente, eu posso fazer um regime de tributação simplificada, né? Na importação, gente, tudo depende. Tudo vai depender do produto, das exigências, da classificação fiscal, que a gente parte por aí para entender o que é que o governo brasileiro, a aduana, enfim, exige para a importação daquele produto e a circunstância, né, da onde vem, valor envolvido, finalidade, enfim, tudo isso leva, por isso que eu sempre digo, a importação sempre depende de alguma coisa, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Como identificar um bom despachante aduaneiro? Olha, existe o sindicato dos despachantes, que de repente podem, não sei se eles podem, mas acredito que sim, podem dar alguma indicação, enfim, conversar com quem já importa e obter informação daquele despachante que atende aquela empresa para saber se é boa, enfim, é buscar referência no mercado, né? Basicamente é isso. Uma questão, qualquer empresa, no caso de indústria de máquinas e equipamentos, que deseja exportar ou importar, precisa necessariamente alterar o contrato social? Olha, o contrato social pode ser alterado ou não, dependendo daquilo que a empresa vai desenvolver, né? Se eu vou importar uma máquina para uso próprio, para a minha indústria, não preciso mudar o contrato social para isso, óbvio. Mas se eu vou importar produtos para revenda, aí eu acho que é interessante ter no contrato social a revenda de XY produto. Tudo isso para quê? Para atender qualquer questionamento de Receita Federal, para estar realmente up to date junto às exigências legais, né? Eu fui dar aula uma vez eu fui convidada para dar aula, e eu precisei mudar o meu contrato social, colocar ali treinamento, porque eu não ia receber, eu, pessoa física, ia receber pela aula dada, mas sim, eles estavam contratando a minha empresa. Então, por conta disso, eu fui obrigada a alterar o contrato social, porque eu tinha que ter como exigência daquele que estava me contratando, essa alteração contratual, ter no meu objeto social também o treinamento. Então, isso varia bastante, né, conforme a exigência ou necessidade. Comentar a respeito da... importação de serviços e software, como os elementos do plano de negócios diferem nesses casos? Importação de serviço é uma coisa, eu vou dizer, mais simplificada, porque você não tem classificação, você tem a classificação de serviços, obviamente, mas é diferente, é bem diferente. Não envolve vistoria de produto, não envolve desembaraço aduaneiro.
Então, por esse lado, ela é mais simplificada. Mas ela tem as exigências também. Antigamente nós tínhamos, agora foi suspenso, questão de um mês atrás, nós tínhamos que fazer o registro no Sisconserv, por exemplo. Quando eu importava ou exportava serviços, eu tinha que declarar no Sisconserv o valor que eu importei ou o que eu exportei de serviços. Então, ele é mais simplificado, né? Você não precisa ter radar para importar serviço, você não precisa ter Siscomex para importar serviço, né? É mais simplificado. E, evidentemente, depende também. Software já é uma coisa que nós, quando se importa software, você onera o meio físico, né, do software, por exemplo. Enfim, tem uma série de questões aí que são diferentes mesmo da importação de bens, né? Não sei se tem mais alguma coisa, Glória. Então, eu acho que a gente precisa encerrar, porque já deu o limite aqui de horário, 11h45. Então, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, eu estou vendo aqui que tem algumas, a gente seleciona e passa para você depois, então, tudo bem? Perfeito. E eu respondo depois e você remete para todos. Com certeza. Tá ótimo. Senhores, muito obrigada por mais uma participação. Eu vejo os rostos aqui conhecidos, eu fico super feliz. A gente está fidelizando aqui alguns participantes. Eu vou deixar aqui esse vídeo, essa live ela vai ser gravada assim que a gente finalizar. A gente leva um tempinho para poder renderizar, mas assim que a gente finaliza o render, a gente sobe para o nosso canal do YouTube, que é o spchamber of Commerce/ACSP. Essa apresentação que a Rita fez hoje também será encaminhada por vocês por e-mail. Aos que se inscreveram na ficha de avaliação, a gente encaminha para vocês o link da live e a apresentação feita hoje. Na semana que vem, a gente ainda não sabe se vai ter a próxima live, a 15ª live da quinta-feira. A gente está estudando aqui, segunda-feira é feriado, eu preciso de todo um operacional aqui por trás, então a gente vai ver. Se a gente tiver tempo suficiente para preparar, a gente faz então a quinta-feira, se não, a gente se encontra na próxima quinta-feira e a gente aguarda então a Rita aqui na próxima live com mais detalhes. Hoje foi só um overview e a gente vai começar então a entrar nas nuances de cada um desses tópicos que a gente viu hoje. Então, senhores, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. A gente se encontra, então, na próxima live, quinta-feira que vem, ou se não, na outra quinta-feira. Obrigada. Muito obrigada a todos pela participação. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigada. Muito proveitoso. Valeu. Beijo.